Bem pessoal, seja bem-vindo a mais uma videoaula. Eu sou o professor Hermes e nesta semana, semana 2 do seu PET volume 2, nós vamos entender um pouquinho de agrupamentos, pessoal. É necessário você entender agrupamentos, por quê? Porque você vai precisar deste conteúdo para resolver aí as atividades da semana 2 do seu PET volume 2, tá ok? Pessoal, o que é agrupamentos? Agrupamentos, pessoal, é a seleção de N elementos de um conjunto de M elementos, sendo o número de elementos M maior ou igual aos números de elemento N. Ou seja, eu vou selecionar um pouco de um conjunto maior. Existem dois tipos de agrupamentos. Ordenado. A ordem de escolha é importante e nós podemos chamar isso também de arranjo. E existe um outro que é não ordenado. A ordem de escolha não é importante e nós chamamos isso de combinação. Vamos aprender na prática a diferença entre arranjo e combinação. Pessoal, eu falo para vocês o seguinte: dados os números 1, 2 e 3, escolha dois números. Ou seja, você tem aí três opções, que é um conjunto de M elementos, para escolher dois N elementos. Você vai ter que tirar dois elementos de 3, que é 1, 2 e 3. Você pode falar assim: eu vou escolher 1 e 2. Como eu pedi para você escolha dois números de 3, você falou escolha o 1 e o 2. Você poderia falar assim: eu escolho o 2 e o 1. Não ia mudar em nada, tanto faz você falar escolho 1 e 2 ou escolho 2 e 1, como também você pode falar assim: escolho 1 e 3 ou escolho 3 e 1. Não muda, a opção continua sendo 1 e 3, a opção continua sendo 1 e 2. Você ainda poderia ter aqui a opção 2 e 3, ou poderia falar assim: eu quero o 3 e o 2. É a mesma coisa. Se você falar que é o 3 e o 2, eu vou entender que você quer o elemento 2 e o elemento 3, certo? Agora vamos entender o outro caso aqui. Dados os números 1, 2 e 3, escolha dois números e forme uma dezena. Olha, agora você vai ter que escolher dois números e depois formar a dezena. Agora veja, se você escolher o número 1 e 2, você pode formar a dezena 1 e 2, 12, ou 2 e 1, 21. Então, 12 é diferente de 21. Então, a depender da ordem que você fala, muda o número que você está formando. Então, a depender da ordem que você pega os elementos, a sua escolha tem uma diferença, gera um novo agrupamento, uma nova ordem. Então, por exemplo, você poderia pegar aqui 1 e 3. 1 e 3 forma 13, mas se você falar assim: eu pego 3 e 1, formou 31. Porque você está formando dezena com os números que você escolheu. Então a ordem dos elementos agora importa. Então veja mais: 2 e 3 e 3 e 2. Nós temos 23 e 32. São números totalmente diferentes. Então, pessoal, o primeiro caso é combinação. A ordem não importa. O segundo caso nós chamamos de arranjo. A ordem importa. Então, quando eu tenho que agrupar elementos de um conjunto e a ordem que eu falar os elementos importar, eu estou falando de arranjo. Se caso eu pegar esses elementos e a ordem não fazer diferença, eu estou falando de combinação. Agora que você já sabe disso, você vai voltar lá para o seu PET, vai pegar a atividade aí da semana 2 e vai responder, tá ok? Mas não saia do vídeo aí sem deixar o seu like e também sem se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Deixe também os seus comentários aí, tá ok? Então, até a próxima semana. Fique com Deus. Tchau.